Eu sou o Sérgio Chicote, da cidade de Ituverava, sou gestor em saúde pública na Secretaria Municipal de Saúde de Ituverava. Nós conhecemos o MAEDS no congresso de 2023 do COSENS, lá na cidade de Santos, onde tinha um stand e conhecemos o produto, o software, para que pudéssemos usar como uma ferramenta a mais aqui no controle da dengue no município de Ituverava. Como nós tínhamos alguns casos em evolução naquele ano, nós resolvemos fazer uma parceria e trazer o MAEDS para Ituverava. E foi um grande sucesso, né? Onde em 2024 nós tivemos uma redução muito grande de número de casos de dengue, chegando no máximo a 60 casos de dengue no município de 40 mil habitantes, onde os municípios adjacentes tinham um número de casos muito maior do que aqueles que estavam acontecendo aqui no município. Antes do MAEDS em Ituverava, todas as ações voltadas para o controle da dengue através dos agentes de controle de endemias e os agentes comunitários de saúde. Casa a casa, retirada de criador, o reconhecimento da área. A divisão deles no município de Ituverava era através da territorialização que já está desenhada para que tenha uma cobertura de 100% de Ituverava e seus 3 distritos. Com a implementação do MAEDS, houve uma maior facilidade na forma de se enxergar o que realmente está acontecendo em tempo real com as armadilhas que são implantadas de forma planejada na casa dos cidadãos. Então nós conseguimos ter isso em tempo real através do software, através do celular, e a ação dos agentes é muito mais rápida e mais certeira, mais ágil, para que consiga bloquear o vetor. Eu acredito muito na educação e na saúde. A educação e a saúde, elas andam juntos, né? Não tem como nós falarmos só de saúde assistencial se nós não tivermos o conhecimento, né, conceitual da educação. Então, um dos motivos que nos levou a implantar e também a reconhecer a efetividade do monitoramento integrado foi a construção do trabalho que nós fizemos, para que nós possamos fazer essa divulgação de uma forma mais ampla, no sentido de pensando na saúde pública, o quanto outros municípios possam aderir e realmente ver o resultado acontecer. Meu nome é Raquel, sou secretária municipal de saúde do município de Ituverava. Quando o município ou a unidade básica de saúde recebia as informações, olha, temos um caso, temos 2, 3 específico numa região, nós acionávamos a equipe do controle de vetores, né, da vigilância, e esses agentes iam até o local para tentar descobrir focos, tentar fazer o controle mecânico se fosse necessário. Era mais ou menos assim. Tudo dependia muito do número de casos encontrados naquela região, mas era tudo muito manual, muito demorado, às vezes de repente passava até o período, o ciclo ali importante, mas era feito dessa forma. Aí deslocava, a equipe que ficava na cidade toda acabava deslocando metade dela para aquele local específico. E assim, tem um detalhe, a gente tem um número específico de agentes de endemias, né? Era muito limitado, então a região é grande, então nós tínhamos o agente, ia naquele lugar casa a casa, descobria um local específico, reunia 1, 2, 3 para trabalhar naquela casa onde tinha o foco, inclusive na região. E a gente tinha dificuldade também. Quando a gente acionava num local específico, o restante da cidade ficava desassistido. Então a gente não tinha esse preparo. Então acontecia também muito isso. Quer dizer, você tem o trabalho casa a casa, mas tinha um local específico onde foi encontrado um mosquito, um foco, e tem casos positivos naquele lugar, acionava um número maior para poder trabalhar naquela região. E aí quando a gente descobriu, conheceu a ferramenta MAEDS, a gente falou, nossa, talvez seria uma estratégia que a gente pode usar implementando as nossas ações que já acontecem. E a gente veio conversando, trabalhando e falou, vamos tentar, né? Porque a gente precisava tentar mais alguma ferramenta, né? Só o que a gente tinha, a gente percebia que não era o suficiente, né? O processo de implantação foi bem positivo, né? Antes de tudo começar, a gente conversou com a empresa, com a equipe, nos mostrou, né, como seria, e a aceitação de verdade foi muito boa. O MAEDS, para nós, hoje é uma ferramenta
chamada muito importante. E assim, fundamental mesmo. Por quê? Porque ela consegue nos mostrar o que os agentes demoravam talvez 1 semana, 2, 3 semanas, e a armadilha está ali, pronta, e a informação eles têm diariamente ali. Então a gente consegue traçar mais rapidamente as próximas ações daquela semana, consegue combater naquela região onde foi encontrado o mosquito, no caso a fêmea, ou foi encontrado os casos, né? O EMI veio nos favorecer, tanto que nosso número de casos hoje é o menor da região. Sou Márcio, coordenador da Vigilância Sanitária de Ituverava, estado de São Paulo. Bom, antes do EMIA-Aedes, que é essa ferramenta que foi adquirida pela Secretaria de Saúde, implantada no município, a equipe saía para a rua para fazer uma rotina casa a casa. Pegava um ponto da cidade e ia na sequência dos quarteirões dentro do município. Fazia lá suas visitas, suas orientações. E a gente não tinha um controle absoluto disso para fazer a mensuração onde estava mais complicado, menos infectado, enfim. Quando foi apresentada essa ferramenta para a gente, o EMIA-Aedes, a gente achou muito interessante, por quê? Pelo controle em tempo real da situação de infestação do mosquito Aedes no município, né? E isso foi muito interessante. Porém, a cidade de Ituverava, após a ferramenta, ela, se for comparadas a outros municípios que têm a mesma população ou a mesma proporção populacional, Ituverava está bem abaixo. E sempre foi uma cidade que esteve acima dos índices aceitáveis. Sempre teve infestação, sempre teve epidemias aqui. Trabalhamos muito com epidemias no município. E hoje, por mais casos positivos que tenha, está dentro de um controle. E essa ferramenta nos ajudou muito e nos auxilia muito, porque a gente consegue focar realmente onde está o problema. Então, o serviço do agente de campo, ele é muito mais efetivo e a gente consegue mensurar isso com relatórios, com números e traçar novas oportunidades ou novas metas de trabalho para a equipe. Um outro ponto positivo com a EMIA-Aedes, que no momento de estabilização, a equipe continua fazendo monitoramento das armadilhas, porém a outra equipe está disponível a fazer outros trabalhos, que é a parte educacional nas escolas, a parte de visita a postos de saúde para orientação, enfim, trabalha toda a parte preventiva. Enquanto que você está numa rotina, a parte preventiva fica parada. Não é que fica parada, ela não é prioridade no momento. E com essa ferramenta dando disponibilidades a outros, então a gente tem trabalhado mais escolas, tem trabalhado mais bairros, tem trabalhado mais pontos críticos para fazer informação e orientação. É muito gratificante, tanto para a gente quanto para a equipe, quando você vai para um determinado bairro para fazer um levantamento do que está acontecendo, seja por uma contaminação ou seja pela virologia de uma armadilha, é quando você descobre onde está o foco. Você elimina aquele foco. Isso nos dá muita credibilidade, porque você falando e mostrando para o morador que o problema estava ali, não por culpa dele, mas talvez por um descuido, isso nos traz satisfação, porque você sabe que resolver o problema não é só ter o apontamento do problema, mas a solução do problema.